Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para ler com os irmãos o texto do pastor Eli Barbosa, que se chama Saudade ou Remorso. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como eu gosto de deixar sempre bem claro, esse texto não foi escrito por mim. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou só ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, vamos iniciar orando, pedindo a Deus que abençoe nosso devocional. Senhor Jesus, pedimos em Teu nome que abençoes essa nossa leitura, que a Tua palavra possa falar ao nosso coração e que possamos aprender de Ti. Amém. Meus irmãos, o nosso texto de hoje está em Isaías 38, versículos de 1 a 8. Hoje eu vou ler na nova versão transformadora. É uma versão que a gente ainda não usou. Então eu decidi fazer isso. Sempre vou ler em versões diferentes para que os irmãos possam comparar com a sua versão e ver as diferenças que há, tá bom? Então as diferenças sempre são de vocabulário, nunca da inspiração divina, né? O que Deus diz é eterno e Ele fala a cada um no seu próprio coração. Então, umas versões são mais fáceis de entender do que as outras, mas todas são a palavra de Deus inspirada por Ele, tá bom? Então, vamos hoje ler na nova versão transformadora. A doença e a recuperação de Ezequias. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem. Assim diz o Senhor, ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer, não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então Isaías recebeu esta mensagem do Senhor. Volte a Ezequias e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Síria. Sim, defenderei esta cidade. Este é o sinal do Senhor de que cumprirá o que prometeu. Farei a sombra do sol recuar 10 graus no relógio do sol de Acaz. Então, a sombra no relógio do sol de Acaz recuou 10 graus. Amém? Meus irmãos, eu confesso que eu achei meio estranho este manancial em pleno 7 de agosto. Mas eu não acredito em coincidências e eu creio que o Senhor tem sempre uma mensagem para edificar alguém. Então, esta mensagem de hoje fala sobre morte, sobre remorso. O versículo escolhido pelo pastor Eli Barbosa é o 1, parte B. Assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Uma coisa que eu queria contar, uma curiosidade, né, que eu queria contar sobre essa passagem, é que foi feito um estudo lá na NASA, em Maryland, nos Estados Unidos, porque eles fizeram esses cálculos, né, sobre o Sol incidindo sobre lá um aparelho, né, que a gente chama de relógio do Sol, mas tem lá um nome específico. E os cientistas descobriram que faltavam 40 minutos no tempo, durante tudo que foi contado. 40 minutos tinham sumido. Então, eles pesquisaram muito e não acharam esses 40 minutos. Um dos cientistas conta que aprendeu isso, né, que o relógio de Acaz foi atrasado em 10 graus. Não sei se os cientistas acreditaram ou não, só que a conta desses 10 graus são os 40 minutos perdidos no tempo, que nenhum cientista até agora soube explicar. Não é maravilhoso, né? A Bíblia é tremenda. Sempre que eu comparo a palavra do Senhor com as coisas que acontecem no nosso dia a dia, sempre que eu aplico com as coisas que já aconteceram, eu vibro, porque o nosso Deus é um Deus tremendo.
Bem, irmãos, então vamos agora para o texto aqui do pastor Eli Barbosa. Então, que chama-se Saudade ou Remorso. Ele conta que a mãe dele morreu em 85. E lá na hora do funeral, né, geralmente a gente ouve e vê nos filmes aquele versículo que diz, né, que era pó e voltou para o pó. Mas ele diz que não, que na pregação do culto fúnebre da mãe dele, ele ouviu pela primeira vez esse texto aí de Isaías, né, que fala para a gente colocar a vida em ordem, que a gente, para Ezequias colocar a vida em ordem, porque ele não ia viver, ele ia morrer. Então, a morte não estava no plano original de Deus, né? Deus queria que Adão e Eva povoassem a terra, mas assim, sem pecado, sem morte, sem dor. Mas infelizmente eles pecaram e aí, em consequência do pecado, a morte passou a existir. E ela sempre deixa dois sentimentos naqueles que têm um relacionamento com a pessoa que morreu: saudade e remorso. A saudade é o sentimento que invade o coração das pessoas que não mediram esforços para se relacionar com a pessoa que morreu, fizeram o melhor, aproveitaram os bons momentos, todas as oportunidades, foram generosos, solidários, afetivos, enfim. Tudo que a vida ofereceu para que ele pudesse aproveitar, aquela pessoa pudesse aproveitar junto com a pessoa que partiu, essa pessoa aproveitou. Então ela tem o quê? Saudades. O remorso, no entanto, é o sentimento que perturba o coração das pessoas que tiveram um comportamento contrário ao supracitado, quer dizer, contrário a isso que a gente acabou de falar. Moral, são pessoas que pisaram na bola com o falecido. É fácil identificar essas pessoas no velório. São aquelas pessoas que querem recuperar os momentos perdidos, compram as melhores flores e têm atitudes que não mais podem ser reconhecidas por aquele que já morreu. Morreu, acabou, né? Não adianta você ficar comprando a melhor flor, o melhor caixão, querendo agradar, porque o morto já está morto, né? A Bíblia diz que nos resta só viver uma vez e morrer, e depois disso ver o juízo. E nós cremos firmemente que a Bíblia está certa. Não existe reencarnações. O Senhor deixou bem claro na Bíblia, né? Ao homem resta só viver uma vez, depois disso vem o juízo. Algumas pessoas colocam a dificuldade financeira como um empecilho para fazer uma visita a alguém, mas o que? Faz empréstimo para estar presente no velório. Quer dizer, visitar o morto não foi, quando era vivo. Mas depois que ele morre, faz até empréstimo para dar um caixão legal, né? Para fazer bonito, para tentar recuperar o que se perdeu. Então ele sugere que a gente não faça isso. Pelo contrário, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades de desfrutar da alegria e da convivência com todos os nossos entes queridos. Então ele sugere aqui que se você hoje vive um remorso, você deve confessar a Jesus Cristo os seus sentimentos e começar uma nova fase em todos os seus relacionamentos atuais, perdoando, pedindo perdão, para que quando as pessoas morrerem, você sinta saudade, não remorso. Então, eu gostaria de acrescentar assim, que eu achei meio mórbido essa mensagem hoje do pastor Eli Barbosa, porque assim, nós estamos passando por momentos tão difíceis, né? Tantas pessoas estão indo e assim, muitas vezes a gente sente remorso. Eu falo por mim, eu sinto saudade da minha mãe, mas eu tenho remorso também. Eu tentei ser a melhor filha que eu pude ser. Mas eu não fui perfeita. Em muitas coisas eu acho que eu poderia ter feito melhor. Deveria ter sido mais pacienciosa, mais generosa, mais solidária. Em muitas ocasiões, né? E assim, refletindo aqui sobre isso que a gente está estudando hoje, eu penso que eu tenho esse mesmo relacionamento com meu filho, com o meu marido, com meus amigos, com os meus irmãos, os irmãos da igreja, né? Porque assim, muitas vezes você pode ser melhor, mas não é. Porque como o próprio apóstolo Paulo diz, né? Às vezes a gente quer fazer o bem, mas faz o mal. Então, eu achei que... eu entendo que a gente pode ter saudade e remorso também. O que a gente não pode é viver no remorso. Então, como o pastor aqui mesmo diz, a gente tem que confessar a Deus: olha, Senhor, eu não quero ficar com esse sentimento. Eu fiz o melhor que eu poderia fazer.
Não fiz mais por causa que sou imperfeito e não estava conectado com o Senhor como deveria. Porque quanto mais conectado nós estamos com o Senhor, melhores pessoas seremos. Então, eu acho que fica a dica. Nós temos sim que, em meio a qualquer dificuldade, todas as coisas que temos vivido, todos os sofrimentos, nós temos sim que tratar o outro da melhor forma possível. Mas não porque a gente não vá depois sentir remorso. Acho que esse não deve ser o motivo pelo qual nós devemos tratar as pessoas bem. Não porque elas vão morrer. Porque, lógico, eu penso que tudo começa para acabar, né? Um emprego bom, mãe, pai, marido, tudo, a nossa vida, tudo começa para pagar, para acabar. Não tem nada que, exceto a vida eterna, né? Então, assim, eu penso que nós temos sim que fazer o nosso melhor, independente de nos lembrarmos que as pessoas morrerão ou não. Porque, como diz a palavra, né? A gente vai morrer. Nós mesmos vamos morrer. Então, nós temos que ter com as coisas em ordem. Porque muitas vezes a gente pode não ter uma outra chance, né? Então, não podemos não ter uma chance de se retratar, de nos retratarmos com o outro, assim como o outro pode também não ter chance de se retratar conosco. Então, irmãos, confesso que eu achei essa mensagem bem estranha, mas acabo de dizer aquilo que eu entendi, tá bom? Bom, o nosso manancial termina assim: que a morte de pessoas queridas traga saudades aos nossos corações e não remorso. É o que eu desejo mesmo a todos nós e a mim também. Bom, meus irmãos, me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa e, lógico, né, com a nossa palavra de ordem que é saudades.